e o senhor sempre tem atendido aí os nossos pedidos por intermédio do Toninho. Que Deus te use mais uma vez, pastor. O momento agora é com o senhor, ok? Sinta-se em nossas casas. Que Deus te abençoe. Um abraço. Obrigado, pastor Álvaro. Boa noite a todos. Eu aproveito aqui, antes de começar a mensagem, né? Eu não sei quantas famílias estão, nesse momento, passando pela dor do luto e pela dor de acompanhar alguém que está enfrentando agora essa doença, especialmente a Covid. Aí meus sentimentos ao pastor Álvaro, né? Ter perdido seu irmão há poucos dias. Não sei se nós temos mais alguém nessas condições, se nós temos alguém que está acompanhando a luta de algum familiar, algum amigo. Nos últimos dias nós temos perdido amigos, acompanhado essa luta, e tem sido um período de muita oração, de muita entrega a Deus. Acredito que todos aqui tenham as suas apreensões em relação a si mesmos e também a familiares. Eu, por exemplo, tenho os meus pais que ainda não foram vacinados, têm comorbidades. O meu sogro esteve na UTI, foi entubado, saiu faz poucos dias do hospital. Tem um tio que também esteve na UTI, foi entubado, saiu há poucos dias do hospital. Tem uma sogra que tem comorbidades, ainda não foi vacinada. Então, todos nós estamos vivendo essa apreensão, né? É impossível, nesse momento, a gente ignorar tudo o que está acontecendo, até porque nós temos sentido isso na pele, todos os dias. Quem tem redes sociais, ao abrir a rede social, vai ver ali alguma nota de pedido de oração, ou alguma informação de luto. Hoje mesmo perdemos a secretária acadêmica do NASP, Engenheiro Coelho. Era ela que trabalhava no período em que eu estudei ali, em que fiz a graduação e o mestrado, uma jovem senhora que faleceu deixando uma criança pequena. Então, quantas coisas nós estamos vivenciando, né? Muito apropriada, pastor Álvaro, a palavra que o senhor compartilhou conosco aqui. Agradeço porque falou primeiro ao meu coração e tenho certeza de que falou também ao coração dos nossos irmãos. Hoje é um culto de quarta-feira e eu quero falar a respeito de oração, até porque nós estamos sendo motivados a orar mais, né? Diante de toda essa situação. Se nós não estamos orando mais, é porque a nossa vida espiritual está muito desconectada da fonte que é Deus, né? As crises, elas nos aproximam mais de Deus, ou pelo menos deveriam nos aproximar mais de Deus, e eu queria falar um pouquinho a respeito de oração. Por isso eu convido você para que abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 5. Então, se você puder me acompanhar, Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Eu ainda não vi o Toninho aí, deixa eu procurar na minha paleta aqui de participantes, mas agradeço ao Toninho pelo convite, a gente estar juntos aí, e mais... Ó, Toninho, agora eu vi você, Toninho. Agora eu te vi. Obrigado. Agora você ouviu, né, pastor? Estamos aqui online, aqui, viu? Obrigado pelo Estamos juntos, obrigado eu que pelo agradeço, convite. viu? Sabe que você é filho da Vila Formosa, né? Sabe disso, né? Como é que é, Toninho? Sabe que você é filho da Vila Formosa, já passou por aqui, né? Já esteve aqui Opa, presencialmente, ótimo. né? Já vou pedir a carta de transferência, então. Irmãos, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5, vou ler até o versículo 8, e depois nós vamos, num segundo momento, ler do 9 ao 13. O texto diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Queridos, essa é uma parábola pequenina, e quando nós lemos essa parábola com o nosso olhar ocidental, a gente não consegue pegar algumas coisas
que Jesus está querendo apresentar aqui? Em primeiro lugar, essa parábola ela começa com uma estrutura que nos evangelhos indica que o que Jesus conta a seguir é algo que seria interpretado de maneira engraçada pelos seus ouvintes. O que eu quero dizer com isso? Jesus contou uma história que era absurda para aquele período e que as pessoas reagiriam do tipo, não, ninguém faz isso, né? Algo dessa natureza. Então, a história é uma história muito simples. Então, Jesus conta de um homem que vai bater a porta de um amigo, provavelmente um vizinho, né? À meia-noite em busca de pão, né? Esse amigo que está dentro da casa, ele diz assim, olha, são meia-noite, está todo mundo dormindo aqui em casa, e você vem me pedir pão a essa hora, né? Então Jesus diz assim, olha, se o indivíduo não der os pães, porque ele quer dar os pães, porque ele está disposto a dar os pães, ele o fará por causa da importunação, por causa do incômodo que esse amigo que busca à porta dele esses pães está lhe causando. Hoje é muito fácil, se alguém chegar meia-noite na nossa casa para pedir alguma coisa, você acorda, você acende a luz, você vai ao armário, você pode até atender de maneira assim um pouco desconfortável, mas é simples você atender alguém com um pedido simples como esse. Mas nós precisamos nos lembrar que Jesus está contando essa história para pessoas que vivem no primeiro século da era cristã e que moram na Palestina. As casas na Palestina eram casas muito pequenas, algumas casas tinham, no tamanho dela total, 20 metros quadrados. Além disso, não eram casas divididas por cômodos, não eram casas que tinham lâmpadas, como nós temos hoje, com a facilidade da eletricidade, né? Eram casas sem iluminação. Para acender uma lâmpada naquele período era algo bastante trabalhoso. Além disso, as pessoas, elas não tinham, como eu disse, não tinham cômodos e por isso não tinham quartos separados. As pessoas dormiam entre os seus demais pertences. Em alguns casos, até dormiam ao lado de animais, né, por conta dessa questão das casas serem pequenas. Então, pegar 3 pães, que era a medida correspondente a um dia, né, o alimento de um dia, à meia-noite, para um amigo que bate a porta, sabendo que você vai ter que acordar os filhos, que você vai ter que, de alguma maneira, vasculhar a casa em busca do pão, de prover algum tipo de iluminação, é algo, assim, bastante desconfortável. Mas Jesus, ele conta essa história e ele provoca nos ouvintes a seguinte situação. É complicado, né? Receber alguém nesse horário, mas, enfim, se a pessoa me incomodar, eu tenho que ajudar. Né? Eu tenho que ajudar. E aí, depois de Jesus contar essa história, aí ele entra na aplicação espiritual dessa história, e eu quero que você preste bastante atenção nessa aplicação. Versículos 9 a 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Observe, depois de Jesus contar a parábola desse amigo importuno, ele segue uma sequência aqui. O versículo 8 diz, digo-vos que se não se levantar para lhes dar por ser amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. E aí vem a sequência, por isso vos digo. Então Jesus, ele agora passa da aplicação dessa história, que seria uma história com um teor cômico, engraçado para os ouvintes, passa para uma aplicação espiritual. E quando ele faz essa aplicação espiritual, ele projeta então da realidade terrestre para a realidade celestial. Se nós que somos seres humanos, que somos egoístas, que não gostamos de sair da nossa zona de conforto, nós ajudamos alguém em necessidade, quanto mais Deus não nos dará aquilo de que necessitamos. E aí Jesus exorta a oração. Ele exorta dizendo,
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aqui nós temos 3 verbos. O primeiro verbo, pedir. Pedir. Existem orações que nós pedimos, né? Como se fosse um filho que chegasse até nós e dissesse: pai, me dá um biscoito. E aí você vai lá e dá. É um pedido simples e um atendimento simples. Algumas orações são assim. Nós pedimos coisas simples e Deus imediatamente nos dá. Mas existem situações em que nós precisamos andar um pouco mais. E aí Jesus usa um segundo verbo, buscar. O pedido tem que ver com algo mais momentâneo, uma situação mais simples, algo instantâneo, um pedido rápido de ser cumprido. Agora, o buscar, ele demanda o quê? Ação. Você tem que sair da sua zona de conforto e você tem que ir até determinado lugar para obter aquilo de que necessita. E algumas das nossas orações são assim. Em algumas das nossas orações, nós buscamos. Nós andamos um pouco mais. Nós somos mais insistentes. Nós oramos por mais tempo. Alguns oram por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, por algum pedido específico. Me lembro de um caso de um senhor que foi alvo da intercessão da sua família por 40 anos antes de ser batizado. Eu tive a alegria de entrar no tanque batismal com esse senhor. Esse é um tipo de pedido que vai além da situação momentânea ou instantânea. É necessário buscar. Mas existe ainda um terceiro ponto: o bater. O bater está além do pedir e do buscar. O bater está relacionado com urgência. O bater está relacionado com clamor. Talvez eu esteja falando para alguém nesse momento que esteja clamando pela vida de alguém, clamando por uma situação muito específica. O clamor tem que ver com o momento em que a gente deixa de orar com palavras e passa a orar com lágrimas. E eu não sei quantas vezes você já passou por isso. Você já não consegue mais nem articular uma frase, mas você está diante do Senhor e você se entrega ao Senhor de tal maneira que as suas lágrimas oram por você. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei. Em momentos em que a única coisa que você consegue dizer é: Jesus, tenha misericórdia. E as lágrimas continuam a oração. Então veja que aqui nós temos 3 situações de oração. Uma situação mais momentânea, mais leve, mais corriqueira. Uma situação que demanda tempo, que demanda busca. E uma situação que demanda clamor, entrega absoluta, senso de urgência. E aí Jesus conta uma segunda parábola aqui, um conjunto de parábolas, que se introduz também com a expressão qual dentre vós. Ele diz assim: olha, qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? E aqui é como se o pai estivesse dando um trote no filho, porque o pão na Palestina, ele era aquele pão pita, né? Um pão chato, fino, e as pedras ali lascadas, né? Algumas delas se assemelham com o pão. Então, o filho pede pão, o pai dá uma pedra. Que pai faz isso? Que pai engana o seu filho? Que pai vai dar uma cobra no lugar de um peixe? E aqui ele está se referindo a um tipo de peixe que se parece com uma cobra. Nós temos aqui no Brasil algumas espécies assim. Lá na Palestina, no Mar da Galileia, existem peixes dessa natureza também. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Na Palestina tem uma espécie de escorpião que, quando ele se protege, ele parece um tatuzinho bola, fica parecendo um ovinho, né? Que pai vai dar um escorpião em formato de ovo para o seu filho? É algo absurdo. É algo absurdo. E agora Jesus diz assim: olha, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará todas as coisas. É isso que ele está dizendo aqui? Olha só que interessante. Jesus ele faz aqui ele dá um direcionamento para o nosso principal pedido. Qual deve ser o principal pedido nosso ao orar?
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós temos orado por muitas coisas nesses últimos dias e, como eu disse no início dessa mensagem, nós temos talvez orado como nunca antes oramos na vida. Porque nós estamos lidando com uma situação de vida ou morte, de segurança, que vai além da nossa condição de defesa. Você pode fazer tudo certo e ainda assim ser infectado. Eu fui infectado pela Covid em dezembro do ano passado. Não me aglomerei, sempre usei máscara, álcool em gel, mas acabei sendo infectado. Passei por 14 dias de quarentena, ainda estou lidando com algumas sequelas da Covid, não fui internado, até os sintomas não foram sintomas muito graves, mas as sequelas foram sequelas que mexeram com uma série de coisas, e a gente acaba tendo agora que reformular alguns hábitos para poder fazer frente a esse momento, até porque corre-se o risco da reinfecção. E a reinfecção, no meu caso, pode ser pior do que a primeira infecção que eu tive. Então, vejam só, nós temos orado muito, nós temos buscado muito, nós temos lido mais a Bíblia, mas o que nós temos de fato pedido? O que nós temos buscado? É legítimo nós pedirmos pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, intercedendo por pessoas que estão internadas ou por pessoas que estão enlutadas? Isso é legítimo? Sim, absolutamente. Mas nós não podemos nos esquecer de que existe um pedido que está acima de todos os demais, porque ele acaba fazendo sentido e acaba fazendo a diferença naquilo que nós vamos pedir logo na sequência, que é a presença do Espírito Santo. Quantas vezes, durante esse período, você pediu pelo Espírito Santo? Quantas vezes, nesses últimos dias em que nós estamos tão sensíveis a essa onda de morte que nos cerca, quantas vezes você pediu pelo Espírito Santo? Jesus é específico em dizer aqui, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. E por que Jesus fala do Espírito Santo aqui? Porque o Espírito Santo tem uma série de atribuições que estão relacionadas com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, em primeiro lugar, por que Jesus fala, peçam o Espírito Santo? Coloquem isso na lista de prioridades ou na lista de itens, coloquem em primeiro lugar. Porque o Espírito Santo é quem particulariza a obra de Deus no nosso coração. Esse é o primeiro elemento. Então, se nós temos acesso, se nós temos compreensão das coisas de Deus, isso se dá porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Se o Espírito Santo não estiver trabalhando na nossa vida, como é que nós vamos compreender as coisas de Deus? Lembre-se do que Jesus disse lá no Evangelho de João. O Espírito Santo, Jesus precisava ir para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre a igreja, e aí então é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo quem trabalha no nosso coração e nos diz quem de fato nós somos. E ao dizer quem de fato nós somos, ele apresenta em sua magnitude a obra de Jesus por nós. Então, antes de nós pedirmos qualquer tipo de bênção, nós precisamos saber se nós estamos em paz com Deus, se nós estamos em paz com Jesus, se Jesus já é o nosso amigo, o amigo mais chegado que o irmão, aquele que vive em nós. Antes de nós pedirmos qualquer coisa, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo particularize a pessoa de Jesus em nós, para que a realidade da nossa vida espiritual seja aquela do apóstolo Paulo, em que ele diz lá em Gálatas, logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Há até uma música muito bonita do Arauto do Rei que usa essas palavras. Já não sou mais eu, Cristo vive em mim. Que coisa maravilhosa. Quem faz essa obra em nosso coração? O Espírito Santo. Então, por isso que Jesus diz, peçam o Espírito Santo. Peçam o Espírito Santo. O Espírito Santo
Ele particulariza a pessoa de Jesus em nosso coração. Mas mais do que isso, o Espírito Santo, ele também opera em nós aquilo que nós chamamos de santificação, que é tornar a nossa vida em conformidade com a vida de Cristo. Então, não é só a obra de salvação que o Espírito Santo faz em nossa vida, aplicando, né, colocando na nossa mente a justiça de Cristo, né, nos fazendo entender essa justiça, nos fazendo aceitar essa justiça, né, que é a obra da conversão. Nós somos justificados quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, mas nós fazemos isso por intermédio da obra do Espírito Santo. Então, depois que isso acontece, depois que Jesus passa a viver em nós, agora ele opera um processo de transformação que começa na nossa mente e alcança a nossa vida, transforma o nosso dia a dia, no qual nós passamos a andar como Jesus andava. E a isso nós chamamos de santificação. Então, olha a importância do Espírito Santo. Enquanto nós estamos vivendo o processo da santificação, a nossa mente vai entrando em conformidade com a mente de Deus. E aí nós passamos a ter uma experiência religiosa cada vez mais profunda. O Espírito Santo, ele também é chamado de o Consolador. Olha que nome interessante, né? Que título interessante esse. O Consolador. Em dias tão difíceis quanto esses que nós estamos vivendo. Como é bom saber que o Espírito Santo é quem nos consola. Ele nos consola em nossas lutas espirituais. Ele nos consola em nossos desafios diários, nas diferentes áreas da nossa vida. Ele é quem nos consola diante das perdas que nós temos. Ele é quem nos conforta quando nós estamos deparando com situações tão complexas como essa que nós estamos vivenciando. É obra do Espírito Santo. Então, veja a importância de nós começarmos pedindo pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Além disso, nós precisamos também nos lembrar de que o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender o papel que nós temos no corpo de Cristo. E ele nos capacita a vivenciar esse papel. Nós temos lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando a respeito dos dons espirituais. Né? Quando a gente pega ali de 1 Coríntios, capítulo 12 até o versículo 14, nós temos o apóstolo Paulo falando a respeito dos dons espirituais. E ali nós sabemos, né, o apóstolo Paulo nos informa de que o Espírito Santo, ele dá dons à igreja conforme ele quer, conforme o desejo dele. E a igreja é o quê? A igreja é a comunidade que se une a partir da obra do Espírito Santo. Nós somos corpo de Cristo porque o Espírito Santo é quem nos liga. E a despeito de nós estarmos agora, cada um na sua casa, por conta desse momento difícil que nós estamos vivendo, quando nós nos unimos aqui, e nós temos então essa interação, Cristo está conosco. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que mais do que o contato físico, Cristo nos une espiritualmente como seu povo, como sua igreja, independentemente da distância que nós estejamos. Eu estou distante de vocês aí cerca de 150 quilômetros, mas nesse momento, ao me comunicar com vocês e ao estarmos todos unidos pelo Espírito, nós estamos num só corpo. E isso é algo maravilhoso. Mais ainda, é o fato de que cada um de nós recebe do Senhor dons específicos. E esses dons devem ser colocados em ação continuamente, dentro do contexto da nossa vida, para que nós possamos abençoar outras pessoas por meio dos dons que nós recebemos do Senhor. Então, o serviço ao próximo, por meio dos dons que nós recebemos, também é uma obra do Espírito. Observe quantas coisas o Espírito Santo opera em nós. Lembre-se também de que o Espírito Santo é quem, dentro desse contexto de dons, é o Espírito Santo quem também opera cura. Você já parou para pensar nisso? Existe um rito da igreja, que é o rito da unção.
E algumas pessoas têm uma visão equivocada a respeito do rito da unção. Talvez por causa do histórico e da tradição católica que existe, especialmente no nosso país. No contexto católico, a unção ela é chamada de extrema unção. Embora a teologia católica tenha uma visão diferente disso que se compreende na prática, para a maioria dos católicos, quando uma pessoa é ungida, é porque o corpo já está sendo preparado para a morte. Nós não acreditamos que a unção tenha esse propósito. De acordo com Tiago, capítulo 5, que é onde nós temos ali a descrição da cerimônia da unção de enfermos, o enfermo ele deve ser ungido pelo presbitério da igreja, pelos anciãos da igreja, com óleo, que é a representação do Espírito Santo. Né? O óleo é uma representação do Espírito Santo. Então, o doente deve ser ungido com o óleo, representação do Espírito Santo, para ser curado. Na verdade, a unção tem que ver com a entrega da pessoa a Deus, pedindo que o Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus, opere a cura. Esse é o sentido da unção, não de preparar a pessoa para a morte. Nós ungimos pessoas para que sejam curadas. Esse é o sentido da unção. E o símbolo do óleo é uma representação da pessoa do Espírito Santo. Então vejam, queridos, a importância de nós colocarmos na nossa lista de oração, em primeiro lugar, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Se nós pedirmos por outras coisas, Deus vai nos atender? Sim, Deus nos atende. Porque nós precisamos nos lembrar que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vai nos dar aquilo de que necessitamos. Mas Deus espera que a nossa vida espiritual seja enriquecida e nós tenhamos uma compreensão mais profunda a respeito do relacionamento com Deus quando nós colocamos em primeiro lugar na nossa lista de pedidos a pessoa do Espírito Santo. Eu vou recapitular aquilo que eu disse aqui. O Espírito Santo, ele é o responsável por particularizar Cristo em nossa vida. Ou seja, nós aceitamos a Cristo e aceitamos a justiça de Cristo por conta da obra do Espírito Santo em nós. Além disso, quando ele particulariza a obra de Jesus em nós, ele começa um processo de santificação que tem como objetivo tornar a nossa vida mais semelhante à vida de Jesus. Um processo diário, contínuo, que vai até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Até lá nós vamos crescer. Além disso, o Espírito Santo é responsável por nos fazer igreja e por nos capacitar com dons e habilidades para servir as pessoas, para fazer com que o corpo de Cristo seja perfeito e ajustado para cumprir toda boa obra. O Espírito Santo é aquele responsável pela cura. É aquele responsável pela cura. Então, meus irmãos, eu toquei aqui em 4 pontos, nós poderíamos falar muito tempo a respeito da obra do Espírito Santo, mas não é esse o propósito. Eu gostaria de me fixar nesses elementos aqui e de desafiar você. Hoje é quarta-feira, o culto de oração. Então, vamos dedicar mais tempo para a oração. Mas mais do que isso, vamos dedicar tempo para a oração, colocando em primeiro lugar o pedido pelo batismo do Espírito Santo. Se ele nos capacita, se ele nos envolve, se ele particulariza a pessoa de Jesus em nós, se ele nos cura, se ele nos dá o poder para cumprir a missão que nós temos para os dias em que estamos vivendo, o que mais nós podemos esperar de Deus? Então, meus irmãos, nossos pedidos devem ser feitos, nós devemos pedir, nós devemos buscar, nós devemos bater. Tem os pedidos mais simples, Deus atende. Os pedidos mais complexos, Deus atende. Os pedidos do clamor, Deus atende. Mas não nos esqueçamos de que o maior de todos os pedidos e a bênção maior que Deus deseja nos dar é a presença do Espírito Santo. Porque se nós tivermos o Espírito Santo, nós teremos então todas as outras coisas. Que Deus abençoe você. Que essa reflexão possa ter servido para, de alguma maneira, levá-lo
a uma compreensão mais ampla a respeito do Espírito Santo e que possa motivar você a colocar em primeiro lugar na sua lista de oração o batismo com o Espírito. É disso que nós necessitamos nesse momento. Que Deus nos abençoe. Posso fazer uma oração com você nesse momento? Se você puder, Antes de por orar, favor. pastor. Pois não. Irmãos, vamos falar com Deus nesse momento, então? Oremos. Deus eterno, nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunir como irmãos, ainda que estejamos em nossa casa, não possamos estar na nossa igreja, mas nós nos alegramos porque existe a tecnologia que nos une e nos permite vivenciar a igreja, mesmo com essas limitações, porque entendemos que o Senhor nos une por meio do Espírito Santo. Pai eterno, hoje é um dia de oração especial, é o nosso culto de quarta-feira, é a nossa reunião em que nós dedicamos tempo para apresentar diante do Senhor as nossas demandas e também os nossos motivos de gratidão. Pai eterno, nós queremos, neste momento, colocar na nossa lista, em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nossa vida. Por favor, Senhor, opera em nós, traz a nós, Pai, a bênção do Espírito, permita que Ele faça a obra que Ele deseja fazer da nossa vida de maneira completa, para que assim, Senhor, nós recebamos todas as outras coisas. A Tua palavra nos diz, Pai, que o ser humano, mesmo sendo mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Senhor, nós pedimos a Ti, que é o Pai de toda bondade, Tu que és o amor, que o Senhor nos dê o batismo do Espírito Santo e que o Senhor supra as nossas necessidades de acordo com as Tuas muitas riquezas. Ajuda-nos a confiar no Senhor, mesmo que em momentos difíceis como esse nós estamos vivendo, nós às vezes nos sintamos balançados. Dá-nos, Pai, a certeza da Tua proteção, do Teu cuidado, estenda as Tuas bênçãos sobre nós e os nossos familiares. Atenda, Pai, aqueles pedidos que vão no íntimo do coração. Se houver alguém entre nós que está nesse momento abatido, que o Senhor o restaure, o levante. Se houver entre nós alguém que está enfermo, que o Senhor ponha a tua mão e por meio do Espírito Santo opere a cura nessa pessoa. Se há, Pai, alguém que está passando por grandes provações, grandes lutas, que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa para que ela seja mais do que vencedora por meio de Jesus e que assim, ó Deus, nessa caminhada que nós estamos fazendo rumo ao céu, nós sejamos mais do que vencedores por Jesus Cristo. Continua, Pai, abençoando a Igreja da Vila Formosa, a sua liderança, a família pastoral, que o Senhor dê a eles a paz e a bênção e a sabedoria do alto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.